Olá, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui falando de psicologia, agradecer por esse espaço, por estar aqui podendo falar de psicologia. A gente está aqui trocando um pouquinho, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Cláudia Talarico, sou psicóloga e neuropsicóloga. Eu trabalho com uma das abordagens da psicologia chamada terapia cognitivo-comportamental, que parte do princípio de que o pensamento influencia o sentimento e o comportamento. Ou seja, que a forma como eu penso influencia em como eu me sinto e a maneira como eu me comporto. Porque às vezes, né, por que esclarecer? Porque às vezes quando a gente fala de psicologia, ou pensa em psicologia, a gente lembra logo de Freud, né? Que na verdade o Freud é o pai da psicanálise. E a psicologia cognitivo-comportamental, ela foi criada por um americano, né? Chamado Aaron Beck. Inclusive, ele faleceu agora recentemente, né, em novembro, aos 100 anos, se eu não me engano. Então, vamos lá. Eu já me apresentei, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de ansiedade aqui. O que é ansiedade? Ela é uma preocupação excessiva em relação ao futuro. Porque a ansiedade em si, ela é benéfica, né? Ela é que nos move. Porque sem a ansiedade, a gente não acorda de manhã, não levanta da cama, né? Sem a ansiedade, a gente não sai para trabalhar. Sem a ansiedade, a gente não conquista nada, né? Mas ela existe um grau de normalidade que a gente precisa dela para a sobrevivência, né? Que é essa ansiedade que eu falei, que é você conseguir acordar de manhã, levantar da cama, se alimentar, trabalhar, né? Seguir em frente, se mover. Mas quando que ela é patológica? Quando ela ultrapassa esse limite da normalidade, né? Ela é excessiva. Você se preocupa com coisas que não dependem de você. Você se preocupa com o amanhã, que a gente não sabe se vai chegar, né? Uma frase que eu gosto sempre de repetir, né? Que o passado, ele não existe mais. Ele ficou lá no passado. Não tem como a gente voltar atrás para fazer diferente. Ele passou, né? A gente pode olhar e trazer as experiências do passado para que a gente viva um presente melhor. E o futuro, ele não existe ainda, né? A gente nem sabe se vai existir para a gente. O amanhã a Deus pertence. Mas o futuro, ele não existe ainda. Ele é uma projeção. É importante que a gente se projete, né? É importante, né, que, né, você se planeje para um amanhã, mas não que você viva o amanhã. Você precisa viver o hoje e sempre da melhor maneira possível. E tudo aquilo que a gente não tem o controle, né, a gente não tem que se preocupar, porque não cabe a nós, né? No futuro a gente se projeta, né, faz aquilo que a gente precisa fazer, que é um planejamento, é uma preparação para você viver o futuro. Por exemplo, né? A gente precisa ter se preparar para uma previdência no futuro, para uma aposentadoria. Então a gente paga lá o INSS, né? Ou a gente faz uma previdência privada, a gente precisa de uma reserva, né, financeira para o futuro, seja ela privada ou não. Que mais?
Se você quer ter uma profissão, você precisa estudar, né? Fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, né? Se aperfeiçoar para que você tenha uma profissão. Se a gente quer morar na glória, né? A gente tem que fazer por onde, né? A gente tem que seguir os passos que a gente conhece, que é, né, se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Enfim, se a gente quer ter os galardões, né, a gente tem que aprender com a Bíblia e praticá-la a cada dia. Se a gente quer ser um profissional bem-sucedido, a gente precisa estudar, a gente precisa se aperfeiçoar, né, fazer curso de aperfeiçoamento e praticar a nossa profissão para que a gente se torne cada dia melhor. E aquilo que a gente não tem o controle, a gente precisa entregar para Deus. A nossa parte a gente faz, a parte de Deus a gente entrega para Ele fazer, né? Como o pastor Renato sempre fala, lança para Ele as nossas ansiedades. E eu queria ler com vocês aqui um versículo sobre bem conhecido, né? Que é a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai, né, ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e dali acabou, né, desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. É uma parábola bem conhecida, né, uma passagem bem conhecida. A gente sabe que, né, que depois ele volta, ele se arrepende e volta, e o pai o recebe com festa. E o filho que ficou não gosta muito, né? Se revolta ali, não compreende a situação. Por que eu trouxe essa parábola aqui, essa mensagem aqui? Porque ela, né, é bem conhecida, é mais fácil de falar, né? De algo que a gente conhece bem. Mas as pessoas, quando pregam ou comentam essa palavra, elas falam do filho pródigo, né? Daquele que foi, e do filho que ficou, do que se revolta com a volta do irmão. Mas o que eu queria destacar hoje aqui é a atitude desse pai. Ele fez uma coisa que é muito difícil para os pais, que é deixar o filho ir, viver as experiências dele. E o que ele fez? Além de deixar, de permitir, né, de liberar, ele investiu financeiramente nesse filho. Então, é uma atitude muito louvável, né? E muito difícil, né? Porque quem é pai, quem é mãe sabe que é, né? Quando o filho sai de casa, ainda mais numa situação, né, que a gente sabe, o pai, no caso, com mais experiência vivida, né? Já sabia o que ia acontecer, vamos dizer assim, né? Os pais geralmente sabem que tem uma preocupação, né? Que os filhos vão passar necessidade, vão passar dificuldade, vão sofrer, e que os pais querem que os filhos fiquem ali junto deles, né? E tenta protegê-los da dor, né? Mas às vezes uma proteção contra a dor vai fazer com que esse filho cresça, né? Os pais que super protegem os filhos, faz com que esse filho cresça meio que adoecido, né? Não sabe lidar com frustrações, não sabe enfrentar a vida difícil que todo mundo tem, né? E não estou aqui para culpar os pais, né? Claro que cada um dá aquilo que tem. E os pais, quando super protegem os filhos, eles eles estão achando que ali eles estão dando o melhor, que é uma proteção. E esse pai aqui, do filho pródigo, ele entendeu
que se o filho não fosse viver aquele sonho, né, aquela aventura, sendo certo ou não, mas se ele não vivesse as experiências, as próprias experiências dele, ele ia ficar frustrado igual o outro, provavelmente, né? Porque quando a gente vive as experiências, mesmo que a gente não errando, mesmo errando, a gente acaba aprendendo com elas. Então o pai permitiu que ele fosse viver essa própria experiência, porque é melhor que ele vá, né, até sofra, mas depois volte e volte fortalecido, como foi o caso do filho pródigo, né? Voltou arrependido, voltou pedindo perdão, voltou tentando refazer a vida dele. Teve consequências? Teve, passou dificuldade, perdeu tudo, sofreu. Mas ele voltou fortalecido. Às vezes, né, não estou dizendo que sempre tenha que ser assim, mas às vezes a pessoa precisa ir viver as experiências dela para depois voltar fortalecida. E quando a gente priva as pessoas de viver as experiências, querendo ter o controle sobre a vida das outras pessoas, a gente não fica feliz, porque a pessoa está infeliz perto da gente, né? E a própria pessoa fica ali, ó, pensando como é que teria sido se ela tivesse ido. E vive frustrada ali, como foi o caso do irmão. Eu vivia sempre aqui do seu lado, né? Não mereci nada, você não matou nenhum. Acho que é um cabrito que fala. Deixa eu ver. Matou um bezerro? Ele. Peraí. Chamando. Nem matou um cabrito, é isso mesmo. Eu te sirvo há tantos anos, o senhor nunca matou para mim nenhum cabrito? Né? Para ele deu festa, matou logo um cevado. Né? Mas assim, o pai entendeu que era necessário que o filho fosse e vivesse as experiências dele. Então, às vezes é necessário, né, um filho sair da casa do pai e da mãe e viver as experiências dele, ainda que em outra cidade. Às vezes, num casamento que não está indo bem, não tem como você segurar a pessoa ali do seu lado e amarrar. Às vezes é melhor deixar ir. Não estou pregando contra a separação, porque existem casos que as pessoas vão, vivem as experiências e voltam arrependidas, né? Convertidas e melhoradas. Foi o que aconteceu com o filho pródigo aqui. Mas o que eu quero falar aqui? Que controle sobre a vida do outro, controle sobre situações que não cabem a gente, faz com que a gente se frustre, porque cada um dá o que tem. Uma das coisas que fazem, né, o casamento, não, voltando ao casamento aqui, dando exemplo do casamento, o casamento não funcionar bem, é que a gente cria expectativa no outro, né, quer que o outro corresponda às nossas expectativas em situações que o outro não sabe, às vezes até tenta, mas ele não consegue dar. Cada um dá aquilo que tem, cada um dá aquilo que consegue dar. Né? Às vezes a pessoa não é romântica, ela vai ali forçar um romantismo que ela não tem, mas às vezes a pessoa está ali do seu lado te apoiando, sem o romantismo, ela está apoiando. Né? Às vezes a pessoa, sei lá, você gosta de dançar, quer dançar com a pessoa não sabe dançar, não é dura, entendeu? Não se sente confortável dançando, vai fazer aquela coisa ali obrigada, entendeu? Não é legal. O legal é você olhar para a pessoa e gostar da pessoa como ela é. E quando a gente tenta mudar o outro, né? Às vezes a pessoa, com o tempo a pessoa melhora, né? Com o tempo eu vou fazendo com que a pessoa aprenda isso. Né? A gente não consegue mudar ninguém. A gente consegue até influenciar positivamente a pessoa através de um comportamento nosso. Mas mudar a pessoa a gente não consegue, né? A gente ora pela misericórdia de Deus, né? Deus pode transformar essa pessoa sim, porque Deus, né? Deus é o Deus do impossível. Mas a pessoa precisa se abrir, né? Para que Deus entre e transforme. Mas assim mesmo, não vai ser a nossa imagem e semelhança.
para ser a imagem e semelhança de Deus. Né? Então, uma frustração muito grande que gera ansiedade, né? Você ficar ali tentando mudar o outro e não consegue, é você projetando no outro algo que você queria, né? Assim, que a pessoa não tem condição de dar. Então, ame a pessoa do jeito que ela é. Aí você vai fazer a pergunta, consigo conviver com essa pessoa? Aí você vai botar na balança, né? Bom fazer isso antes de casar, né? Faz a análise aí dos defeitos e qualidades da pessoa. Tenta conhecer as pessoas. Às vezes a irmã Esli, um tempo atrás, estava ministrando sobre isso, que os casamentos não dão certo, né? Porque a pessoa primeiro segue o impulso da emoção, né? Se emociona ali, se apaixona, aí casa, depois conhece. E o certo seria a primeira pessoa conhecer a pessoa, né? Isso aí eu estou falando, esperar a paixão baixar, porque a paixão tem prazo de validade, né? Para depois realmente, aí sim, casar para poder, né, ter mais chance do casamento funcionar, você conhecer a pessoa, depois casar. Mas geralmente a gente se apaixona, casa, depois vê o que vai dar, né? A gente ora, até ora, mas às vezes a gente não espera a resposta da oração. Segue a paixão, segue a emoção. Né? Então, o certo é a gente orar, colocar nas mãos de Deus, né? Conhecer a pessoa, para depois partir para o casamento, né? Mas, às vezes a gente segue a emoção. E depois que a gente casa, né, tem que tentar fazer dar certo. Né? E como que faz funcionar? Colocando nas mãos de Deus, Deus, me ajuda aí. Não está dando para aceitar muita coisa, não. Mas me ajuda aí. E precisa usar uma das ferramentas que eu costumo trabalhar aqui na terapia, né? Os pacientes quem já fez terapia comigo sabe que é uma das ferramentas que eu ensino aqui, que é a assertividade. Você aprender a se colocar. Você aprender a dizer sim, dizer não, falar o que você pensa, mas no momento certo, né? Usando as palavras adequadas para não magoar a pessoa. Né? Como que a gente faz isso? Ao invés de falar, se apontar o dedo, você fez isso, você me feriu, você coloca, ó, eu lembro aquele dia, ó, eu me senti ofendida, eu fiquei magoada, não você me ofendeu, você me magoou, você se colocar, ó, eu me senti assim, que aí dá um direito, dá um tempo para a pessoa pensar, né? Quando você acusa, a pessoa logo vai se defender, né? E quando você se coloca na situação, dizendo que você se sentiu, você, né, ficou magoada, você se sentiu ofendida, dá a chance, né, da pessoa se tentar, né, refletir sobre aquilo ali e tentar conversar. E colocar para fora. Nem sempre vai funcionar, mas é importante a gente falar o que a gente sente, mas, né, de uma forma assertiva, tentando se colocar no lugar do outro, usando a empatia, né? Entendendo que as pessoas às vezes estão reagindo, né? Não está falando com o intuito de te ofender, de te magoar. E se também a pessoa, né, é aquela história, né, que no início do casamento, se você não falar que se a pessoa foi fazer o arroz queimou, e a pessoa comer e falar que está muito gostoso, entendeu? Pode ser que esse arroz fique queimado toda a vida, a pessoa vai entender que você gosta de arroz queimado. Né? Mas é importante a gente falar o que a gente pensa, né? Mas de uma forma pensando e não usando a empatia, né? Tentando não ofender e não magoar o outro, mas se colocar sempre, não ficar guardando as coisas dentro da gente. Porque tudo que é reprimido, tudo que é guardado, né, ele volta através de um sintoma, né, e às vezes físico, que é a chamada somatização.
Somatizar é uma reação do corpo, né? É uma resposta física a algo emocional. Mas eu não sei porque que eu estou falando de casamento, né? Que eu queria falar de ansiedade, mas assim, não deixa de ser também. Quando você cria expectativas e você quer ter o controle de algo que não cabe a você. Quando você quer ter um controle sobre a vida de um filho, quando você quer ter o controle absoluto, né? Claro que os pais precisam educar os filhos, né? Tem um momento enquanto a criança, o filho e a criança estão ali sob a guarda e o controle e a responsabilidade dos pais realmente. Mas não dá para controlar tudo, né? Então, e a gente precisa entender que a gente também é limitado, a gente tem uma humanidade. Então, aquilo que cabe a nós, a gente vai fazer, se mover para fazer, e aquilo que cabe a Deus, a gente vai lançar para Ele. Lembrando que o futuro a gente não tem ainda, é uma projeção, a gente tem que se projetar para o futuro, não viver lá. A gente precisa viver no presente da melhor maneira possível. E o passado tem que ficar no passado, né? Ele precisa ser olhado apenas como uma experiência para que a gente faça um presente diferente. Então, passado não existe mais, futuro não existe ainda. O que existe é o hoje para viver da melhor maneira possível, né? Então, né? Falando de salvação. A salvação, quando a gente se arrepende, entrega a nossa vida para Jesus, aceita Jesus como Senhor, Salvador, a gente está salvo. Mas, né, isso para a glória. Enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente tem que viver da melhor maneira possível. Como que a gente vive da melhor maneira possível? Né? Tentando viver o presente. E no presente, o presente que eu chamo é de vida, né? Hoje a gente está vivo, a gente tem que viver o hoje. Então hoje a gente precisa se cuidar para não adoecer, né? Como que a gente se cuida para não adoecer? Se alimentando de uma forma, tendo uma alimentação balanceada, né? Saudável, praticando atividade física, né? Para cuidar do corpo. Por quê? Porque a gente é biopsicossocial. Cuidando do físico, a gente bio porque é vida, né? A gente é orgânico, é algo, né? Bio vem de vida, né? A gente precisa viver a vida física, né? Social, e se refere a cuidar da saúde. Biopsico, mente, psico é mente, né? Cuidar da nossa mente, das nossas emoções, do nosso intelecto. E social, cuidar, né, do meio que a gente vive, viver sempre da melhor maneira possível. E no nosso caso, né, biopsicossocial e espiritual, cuidar do nosso lado espiritual. Nosso lado espiritual é buscando a presença de Deus em todo tempo, lugar, lendo a Bíblia, orando. No nosso físico, né, cuidando da nossa saúde. Isso inclui atividade física, né, inclui alimentação saudável, medicação às vezes, né, buscando em alguns casos, né, buscando ajuda médica, né, ajuda profissional. Médico, né, fisioterapeuta, nessa parte toda aí física. E da saúde mental, a gente procura profissionais que cuidam da mente, né? Isso inclui também o psiquiatra, inclui o neurologista e inclui o psicólogo, né? E lembrando que o psicólogo, ele não é só para dar conselho, na verdade, não é para dar conselho. O psicólogo, ele vai te ajudar, vai trazer reflexões, vai te ajudar a você se reconhecer, vai te levar ao
levar, não é bem a palavra, né? Vai ser um, um, um facilitador do seu autoconhecimento. Ele vai trazer reflexões para você. Né? Ele não vai te dar respostas, ele vai fazer você pensar sobre quem você é, sobre o que você gosta, sobre o que te faz sofrer. Né? Vai trazer aquilo que está lá dentro, né, para o seu consciente. Quando eu falei que a terapia cognitivo-comportamental cuida do consciente, não é que a gente vai desprezar o inconsciente, porque tem muita coisa que está guardada lá dentro, que está inconsciente realmente. E isso aparece, o inconsciente ele aparece numa psicoterapia. Mas a gente vai no foco, né? O que está por baixo ele vai aparecer. Mas quando você chega pedindo ajuda, você quer cuidar daquilo que está doendo naquele momento, né? Daquele sintoma. Então a gente vai, né, num primeiro momento, tratar daquele sintoma. Por exemplo, quem está com, por exemplo, sei lá, tem uma crise de pânico. Naquele momento, a gente não vai buscar a causa, a gente vai tratar aquele sintoma. Por exemplo, a pessoa que está tendo uma crise de ansiedade vai fazer a prova do Enem domingo. Você chega no consultório, você chega na terapia, ó, precisa tratar essa ansiedade. A gente vai tratar daquela queixa naquele momento. Depois, no decorrer da terapia, o que está inconsciente ele vai aparecer. Né? Aí eu fugi um pouquinho do assunto da ansiedade aqui, né? Voltei para a psicologia. Mas assim, como que a gente, na terapia a gente vai tratar, a gente vai tratar da crise, da queixa do paciente naquele momento, né? E vai tratar o inconsciente também. E eu estou falando um pouquinho de tratamento, né? Porque a ansiedade tem tratamento, né? Aos olhos naturais, ela não tem cura. A gente precisa aprender a lidar com ela, porque o ansioso, né? Ele vai ser sempre ansioso. O depressivo, ele vai ser sempre depressivo. O que ele precisa fazer? Reconhecer, né? E aprender a lidar. Utilizar técnicas para lidar com ela, com esses transtornos, né? Quem tem os transtornos. E às vezes precisa de uma medicação e da terapia, porque a medicação vai baixar o sintoma e a terapia vai ajudar com que ele lide com aqueles sintomas, né? Com umas possíveis crises, vai ajudar ele a evitar as crises e em momento de crise a lidar com aquela possível crise, né? E Deus pode curar? Deus pode curar, né? Deus pode todas as coisas. E às vezes ele até cura, né? A gente ouve muitos dizer, meu psicólogo é Jesus, meu médico é Jesus, né? E né? De fato, né? Porque a gente, né? Jesus, tem até um livro que fala, né? Que é o melhor psicólogo que existiu. Porque ele também usava técnicas de psicologia, né? Ele não apontava dedos, ele trazia para reflexão. Ele não falava, você pecou. Ele falou, que vieste, amigo. Trouxe Judas para Judas, trouxe Judas para uma reflexão. Ele não falou, você é um pecador. Ele falou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou falou para aquela mulher que teve vários maridos, onde está seu marido? Ela falou, né? Ele não apontou o pecado dela, ele trouxe para uma reflexão, através de questionamentos, fazendo perguntas, né? Ele trazia para reflexão. E como eu estava falando, Deus pode todas as coisas, Deus pode curar uma depressão, Deus pode curar um transtorno de ansiedade. Mas ele pode curar através de uma oração, mas ele pode curar através da ciência, através dos médicos, através de uma medicação, através de um tratamento medicamentoso, através de um tratamento psicoterápico. Mas ele cura sempre, mas ele tem os instrumentos. Né? Então é isso que eu queria deixar aqui de mensagem, né? Que a ansiedade ela é uma preocupação
excessiva, né? O transtorno de ansiedade é uma preocupação excessiva em relação ao futuro, é quando a gente quer ter o controle daquilo que a gente não tem, né? E a gente precisa entender que a gente é limitado, a gente tem uma humanidade que nos limita, né? Que é a carne, isso aqui, né? O corpo físico, né? E a gente precisa realmente lançar para Deus as nossas ansiedades, deixar que Ele cuide daquilo que a gente não pode cuidar, mas a gente também não pode ser negligente com a nossa parte, que eu sempre falo, o possível é com a gente. O que é o possível? Cuidar, se cuidar, cuidar da nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, né? E é a nossa parte que a gente precisa fazer, né? Mesmo aquela passagem de Elias lá na caverna, quando ele estava depressivo, que veio o anjo e trouxe o alimento, ele teve que fazer a parte dele, que é se levantar para comer. Se ele rejeitasse a comida, não ia se fortalecer. Então existe uma ação, né? Existe a parte que a gente precisa fazer, né? O orar e o agir, né? Existe a oração, existe a nossa parte da ação. E aquilo que é impossível, Deus faz. Aquilo que é possível, a gente precisa fazer. E lança para Ele a sua ansiedade, mas faça a sua parte. E para de querer ter o controle daquilo que você não tem, daquilo que a gente não tem, né? Nem sobre a outra pessoa, nem sobre o dia de amanhã, nem sobre coisas que não cabem a nós, que Deus precisa fazer. No outro, na gente, mas faça só a sua parte, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Certo? Espero ter podido contribuir, né? Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade.